Então, ó, transferência de calor, introdução, condução. O que nós vemos agora, tá? Se nós temos um meio sólido, tá? De um lado, do lado esquerdo, a temperatura T1, do lado direito, a superfície da temperatura T2. Então, vai ter uma taxa de transferência de calor, digamos, na direção X, tá? Aqui tem uma espessura ΔX. E essa transferência de calor, essa taxa de transferência de calor, vai ser a condutividade térmica do material, vezes a área dele, né? Essa altura vezes a profundidade, tá? Vezes a diferença de temperatura dividido por ΔX, tá? Que fica condutividade térmica vezes a área ΔT sobre ΔX. Tá? De forma diferencial, fica menos K vezes a área ΔT sobre ΔX. Tá bom? O fluxo de calor sempre vai da maior temperatura para a menor temperatura. E fluxo de calor, o que é? A taxa de transferência de calor dividido pela área, que é igual a menos K dt dx. Tá? Nós vamos usar isso aqui depois, mais para frente, na hora de fazermos as formulações. Ok? Bom, nós temos a lei de Fourier geral, tá? Nós temos o fluxo de calor. Nós podemos ter fluxo de calor na direção X? Sim. Podemos ter fluxo de calor na direção Y? Sim. Então aí vai ser o ΔT dy, tá? Essa letra, tá? O pessoal chama de Derron, tá? É uma derivada parcial, tá? Então você tem a derivada parcial da temperatura em relação a X, a derivada da temperatura parcial em relação a Y, e aqui a derivada da temperatura parcial em relação a Z, e aí nós vamos ter o fluxo de calor na direção Z. Tá? E aqui nós temos que o fluxo de calor ele é um vetor, tá? Que é igual a menos K, esse aqui é o operador Nabla, usando a função escalar de temperatura, né? A temperatura é uma função escalar, tá? E quando a gente usa dessa forma, nós temos o fluxo de calor na forma vetorial, tá? E aqui vamos considerar que a condutividade térmica do material é constante, tá? Por enquanto, tá? Depois vamos fazer outras considerações. Então, essa é uma lei de Fourier geral. A gente fez só numa direção até agora, tá? Mas ela pode acontecer nas três direções x, y e z. Estamos falando isso de coordenadas cartesianas. Tem também a transferência de calor, essa lei de Fourier geral, para coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas. Tá? No máximo que a gente vai ver é até coordenadas cilíndricas. Bom, e aqui que tem a lei da difusão de calor, tá? Nós temos um volume aqui, tá? Na direção X, na direção Y, e aqui nós temos a direção Z, tá? Então, nós temos aqui esse comprimento aqui, ΔX, o comprimento aqui, esse aqui, ΔY, e na altura, ΔZ. Então, a formulação corresponde ao quê? Tá? Nós vamos pegar esse balanço de energia aqui, ó. Taxa de energia que entra, menos a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada, é igual a taxa de energia acumulada. Tá? Para que a gente saiba o que está acontecendo, o que ocorre, tá? Ó, a taxa de energia gerada está aqui, vamos supor que existe uma. Existe uma taxa de energia acumulada aqui por enquanto, tá bom? E aí, na direção X, tá? Nós temos uma taxa de transferência de calor que ocorre na superfície de trás desse volume de controle. E aí nós temos uma taxa de transferência de calor que ocorre na superfície de fora, da frente. Só que é uma taxa de transferência de calor, mas é na posição X mais ΔX. Esse ponto aqui é o X mais ΔX, esse ponto aqui é o X mais ΔX. Mesma coisa aqui, ó. Nesse ponto aqui é o Y, aqui para frente é o Y mais ΔY. Tá?
tá? Mas é tudo em relação a essa origem aqui, tá? X, Y e Z, tá? Aqui é como se fosse o Z, aqui em cima o Z mais ΔZ. É sempre assim, tá bom? Muito bem. Então a mesma coisa ocorre, ó. Do lado esquerdo aqui, da face do lado esquerdo, nós temos uma taxa de transferência de calor mais na posição Y, e aqui do lado direito, uma taxa de transferência de calor mais na posição Y mais ΔY. Na face inferior, nós temos um fluxo de calor Q na posição Z, uma taxa de transferência de calor, e na face superior, nós temos uma taxa de transferência de calor na posição Z mais ΔZ. Então, ó, percebam que a taxa de energia que entra é o QX mais o QY mais o QZ. Tá, ó, esses aqui que estão entrando, ó, QX, QY, QZ. E nós temos a taxa da energia que sai, que é o QX mais ΔX, esse aqui, mais o QY mais ΔY, e mais o QZ mais ΔZ. Então, nós temos a taxa da energia que sai. A taxa de energia gerada, tá, é uma taxa de energia que é gerada por unidade de volume, tá? Esse Q ponto, então, é uma unidade de watt por metro cúbico, tá bom? Ou quilowatt por metro cúbico, vezes o volume, tá? Alguns autores usam Q e três apóstrofos aí, tá ok? Vezes ΔX, ΔY, ΔZ. Mas, assim, hoje em dia, a maior parte dos autores usa esse Q ponto ao invés desse Q, 3 linhas, tá? Como se fosse assim, ó, Q linha por comprimento, Q 2 linhas por área, Q 3 linhas por volume, tá bom? Isso aqui a gente vai supor, não. A gente vai trabalhar como constante, tá? O Q ponto é constante. E a taxa de energia acumulada, tá? Então, a gente vai, né, aqui a gente não vai trabalhar com mudança de fase, tá? Então, nós vamos ter a derivada do ρCpT ΔT, tá? No caso do sólido, tá? Isso aqui seria uma variação da energia interna, tá? No caso, é um sistema, tá? Não tem entrada e nem saída de vazão máximo, nós vamos trabalhar como sistema, tá? No caso de sólidos, que é o mais comum que a gente vai trabalhar, o calor específico à pressão constante é igual ao calor específico ao volume constante, tá? Isso é válido para sólidos e fluidos incompressíveis. Já para gases, o calor específico à pressão constante é diferente do calor específico ao volume constante, tá? Bom, como o próprio nome diz, tá? Quando você tem um processo que ocorre a volume constante, geralmente a gente trabalha com energia interna que está relacionado com calor específico ao volume constante. Quando a gente trabalha com um processo a pressão constante, tá? A gente geralmente trabalha com entalpia, tá? E aí a gente trabalha com calor específico a pressão constante, tá? Isso para processos envolvendo transferência de calor, ok? E aí nós vamos pegar essa derivada aqui e multiplicar por ΔX, ΔY e ΔZ, que é o ΔV. Ó, o ΔV, volume, vezes o ρ é a massa, tá? Então a massa vezes o Cp vezes o T vai dar essa energia aqui interna aí desse sólido. Bom, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar todas essas equações aqui e jogar na equação inicial. Bom, tá aqui, ó, a energia que entra menos a energia que sai, a taxa de energia que sai, mais a taxa de energia gerada é igual à taxa de energia acumulada. Tá? Nós vamos rearranjar essa equação, fazer Qx menos Qx mais ΔX, e nós vamos dividir tudo pelo volume. Tá? Então, ó, vai ficar Qx menos Qx mais ΔX dividido por ΔX, vezes 1 sobre ΔY ΔZ. Mais a mesma coisa para o lado do Y e mesma coisa para o Z.
tá? Então aqui fica o ΔY e aqui do lado de fora ΔX e ΔZ. Aqui fica o ΔZ dentro e fora o ΔX e ΔY. E aí vai ficar o mais que ponto, porque dividiu pelo volume. E aqui vai ficar a derivada de ρCp T ΔT tempo. Bom? E aí o que nós vamos fazer? Aplicar o limite. Tá? Quando a gente aplica o limite de ΔX tendendo a zero de Qx menos Qx mais ΔX sobre ΔX, é igual a menos a derivada de Qx em relação a x. A mesma coisa acontece para taxa de transferência de calor na direção y, vai ficar menos ΔQy em relação a y, a derivada. E acontece também para z. Então, vai ficar menos ΔQz em relação a z. Tá? A derivada aí. Então, nós vamos ter essas derivadas das taxas de transferência de calor, tanto para x, como para y, como para z. Tá? Ficou negativo porque nós estamos fazendo Qx menos Qx mais ΔX. Se fosse Qx mais ΔX menos Qx sobre ΔX, com limite de ΔX tendendo a zero, esse lado aqui ficaria positivo. Então, ó, substituindo lá, estamos substituindo agora o valor das derivadas quando se aplicou o limite, tá? Então, os negativos aqui, ó, o menos ΔQy sobre, em relação a dy, menos ΔQz, ΔZ, mais o Q ponto e mais a derivada de ρCp T sobre ΔT. Tá? E aí que vem o detalhe, né? Ó, todavia, o Qx é menos K vezes a área ΔT sobre ΔX. Essa é a lei de Fourier aqui aplicado para condução em um sólido aí, tá? Na direção x. Tá? Então, menos K. Só que quem que é a área? É a área perpendicular na direção x. Então, é o y e o z. Então, ΔY vezes ΔZ. ΔT, ΔX. Para o y, menos K vezes a área ΔT, ΔY. Agora, a área é o quê? Perpendicular na direção y. Então, vai ser o ΔX vezes ΔZ. Então, vai ficar menos K vezes ΔX vezes ΔZ, derivada de T em relação a y. E a mesma coisa acontece com Q na direção z. Menos K vezes a área ΔT, ΔZ. Quem é a área? É a área perpendicular na direção z. Então, vai ficar menos K vezes ΔX vezes ΔY, ΔT, ΔZ. E nós vamos substituir esses valores aqui, ó. Percebam já que na hora que a gente substituir aqui, ó, vai ficar a derivada da derivada e o ΔY com ΔZ aqui vai ser cancelado. Tá? Ó, olha só. Ainda não... Tá, a gente substituiu ao menos derivada em relação a x, tá? Ficou aqui o delta. Eu achei que já tivesse simplificado, né? Mas não, vou simplificar no próximo ainda. Tá? Então tá aqui, ó, a gente substituiu os valores dos fluxos das taxas de transferência de calor, tá? Tá tudo aqui, ó. Mais o Q ponto, mais a derivada de ρCp T ΔT. Então, ó, simplificando, ó, só voltando, ó, estamos simplificando só o ΔY, ΔZ com ΔY, ΔZ, tá? Ó. Simplificando os delta, o que tem x, o que tem y e o que tem z soma, tá? Então vai ficar essa equação aqui, ok? Então, ó, a regra geral, tá? Vai ficar, ó, e aí a gente passa, multiplica esse negativo com negativo, vai ficar positivo, né? Porque era tudo menos, tá? Então, vai ficar essa derivada de x de k ΔT ΔX. A mesma coisa para y e a mesma coisa para z, mais o que ponto é igual a esse. Tá? A gente vai trabalhar, aqui ó, a gente está considerando que essa condutividade térmica pode variar com a posição, ok? Um determinado sólido. Tá? Mas, a gente vai considerar que as propriedades dos materiais são constantes e ele é isotrópico, né? Tem as mesmas, é tudo igual em todas as direções. Então, a condutividade térmica que estava dentro da derivada vem aqui para fora. Então, vai ficar a derivada em relação a x de ΔT sobre ΔX. Tá?
Então, o que nós vamos fazer? Pegar essa condutividade térmica e dividir. Tá? Então, ó, e a gente vai considerar tudo constante. Tá? O ρCp também. Tá? A gente vai considerar constante. Então, vai ficar a derivada, a segunda derivada de t em relação a x, mais a segunda derivada de t em relação a y, mais a segunda derivada de t em relação a z, mais q ponto sobre k, mais ρCp sobre k igual a derivada da temperatura em relação ao tempo. Tá? Então, aí nós estamos já chegando. Tá? Então, ó, vamos só mais alguns detalhes. Ó. Existe uma definição de difusividade térmica, alfa, que é K sobre ρCp. Bom, a difusividade térmica é a razão entre a capacidade do material em conduzir energia térmica e armazená-la. Tá? Então, ó, esse K está relacionado com a condução de calor. Esse ρCp está relacionado com a capacidade de armazenar. Tá? Então, quanto maior é o alfa, tá? Mais esse material consegue conduzir calor. Se esse alfa é baixo, tá? Ele consegue armazenar calor. Energia, no caso, energia térmica. Tá? Então, ó, com essa nova definição aqui de difusividade térmica, tá? Nós temos a equação da difusão de calor em coordenadas cartesianas. Tá? Então, temos aqui a segunda derivada de x, mais a segunda derivada de t em relação a y, mais a segunda derivada de t em relação a z, mais o q ponto sobre k, é igual a 1 sobre alfa delta t, né? Delta t temperatura, delta t tempo. Tá? Esse primeiro termo aqui representa o gradiente de temperatura, tá? Como que é o gradiente de temperatura no sólido. Tá? Então, esse termo aqui é o laplaciano da temperatura. Tá? Depois eu vou contar mais o Q ponto sobre K, mais o tempo que está relacionado com o tempo. Tá? Então, ó, só isso aqui mostra como que é a variação da temperatura. Claro, né? Esse termo é o termo de geração de calor, tá? A energia gerada, e esse termo aqui está relacionado com a capacidade de armazenamento de energia no sólido, tá? No material aí. Então, ó, nós temos alguns detalhes aí, ó. Se Q ponto é igual a zero, nós temos a equação de Fourier, tá? Então, nós vamos ter esse termo em relação... Então, ou seja, o que significa isso? Significa que o sólido, a temperatura do sólido vai variar com o tempo. Tá? Então, essa é a equação de Fourier. Esse primeiro termo aqui, nós vamos estudar em transferência de calor por condução, em regime transitório. Tá? Só que nós vamos estudar só em uma dimensão. Ok? Não ocorre transferência de calor em regime transitório, ou seja, se a temperatura não está variando com o tempo, somente com a posição, nós temos a equação de Poisson, tá? Então nós temos a variação da temperatura com a posição e mais uma geração de calor. Tá? Esse caso aqui é em regime permanente. Tá? O de cima é em regime transitório. E aqui, se Q ponto é igual a zero e a derivada da temperatura em relação ao tempo também é igual a zero, nós temos a equação de Laplace. Tá? A equação de Laplace supõe que não haja variação da temperatura com o tempo e nem geração de calor. Tá? É o caso, por exemplo, quando se tem uma parede, de um lado da parede a temperatura está, por exemplo, 30 graus Celsius, e do outro lado da parede está a 10 graus Celsius. Tá? A gente aplica a equação de Laplace ali. Ok? Bom, nós vamos começar do mais simples. Nós vamos começar por esse caso. Esse caso aqui e esse outro são simples. Tá? São os dois mais simples.
Esse aqui não é complicado, tem um caso que complica, mas eu não vou abordar, tá? Eu vou antes disso. Mas vamos lá. Então, ó, aqui nós temos a equação de fusão de calor em coordenadas cartesianas. E essa aqui de baixo é a equação de fusão de calor para propriedades constantes. Tá? Nós vamos trabalhar basicamente com essa equação aqui, mas não com todos os termos, tá? Só com um deles. Bom, geralmente. Vai. Existe equação de calor, tá? Quando o Q ponto é zero e é regime permanente, que usa só a equação de Laplace, nós podemos ter em uma dimensão, duas dimensões ou em três dimensões. Tá? Existe solução para isso, solução analítica. Então, ó, o que nós temos que lembrar? Tá? Que o fluxo de calor na direção x é igual a menos k dt dx. O fluxo de calor na direção y é menos k dt dy. E o fluxo de calor na direção z é o menos k dt dz. Tá? E o fluxo de calor, na forma vetorial, é o fluxo de calor na direção x, o fluxo de calor x na direção y, mais o fluxo de calor y na direção j e mais o fluxo de calor z na direção k. Ok? Bom, aqui nós temos a equação da difusão de calor em coordenadas cilíndricas. Tá? Eu espero que todo mundo se lembre aí das coordenadas cilíndricas. Tá? Lembre um cilindro em pé. Tá? Nós temos aí a variação da temperatura com a posição radial, com a posição circunferencial. Ô, professor, a gente ainda está vendo o slide anterior, não sei se travou. Mostra a equação de fusão de calor em coordenadas cilíndricas. Tá? Então, a variação da temperatura na direção radial, tá? Na direção circunferencial e na direção axial, que é o z. Tá? Então, aqui, a direção circunferencial está representada por φ, tá? E não por θ. Mais o Q ponto, que é a taxa de geração de calor, né? A taxa de geração de calor uniforme, e mais o termo de energia, variação da energia acumulada aí com o tempo. E aí, se as propriedades forem constantes, a gente cai nessa equação aqui. Nós vamos estudar condução em regime permanente, tá? Em coordenadas cilíndricas, tá bom? Em regime transitório também. Só que é bem mais simplificado, não é tudo isso aqui que vocês estão vendo, não. Agora o slide 16, tá? O fluxo de calor na direção radial é menos K, derivado da temperatura em relação à posição radial. O fluxo de calor na direção circunferencial é menos K sobre R, derivado da temperatura em relação ao ângulo φ, tá? Em radiano. Tá? Esse R aqui aparece porque o φ ele não tem unidade de medida de comprimento, tá? Então por isso que aparece esse R. O fluxo de calor na direção Z é menos K dt dz. E aqui nós temos a fórmula do fluxo de calor, a fórmula vetorial, mas em coordenadas cilíndricas. Tá? O ER, o Eφ e o EZ. Bom, por enquanto a gente está falamos do desenvolvimento da equação de fusão de calor. Tá? E agora, nós temos que falar, para resolver uma equação diferencial, nós precisamos das condições de contorno. Tá? Como que é essa condição de contorno? Tá? As condições para a equação de fusão de calor na superfície em que x é igual a zero. Tá? Mas é claro que depois, aqui é só para a gente poder falar quais os tipos de condição de contorno que existem. Tá? Não precisa ser nem só nos exemplos que o x é igual a zero. Tá? Então, ó, primeiro é uma temperatura na superfície constante. Tá? É chamada condição de Dirichlet ou de primeira espécie. Então, a temperatura em x igual a zero para qualquer que seja o tempo é igual a um Ts. Tá? Então, nós temos a temperatura Ts e aqui depois a variação da temperatura variando com a posição. Tá? Então, isso aqui é uma condição de contorno. O slide 18, tá?
ao invés de ter uma temperatura especificada, nós podemos ter um fluxo de calor constante na superfície, que é chamada condição de Newman ou de segunda espécie. Então, aí nós podemos ter, letra A, fluxo de calor finito, tá? Menos K dt dx em x igual a zero é igual a esse fluxo de calor que chega. Então, ó, o fluxo de calor que chega na superfície é igual o fluxo de calor por condução aqui na superfície, tá? Isso aqui é um fluxo de calor por condução, ok? E aí nós vamos ter a temperatura variando com a posição e com o tempo. Tá? Por enquanto, vamos só entender a questão dos fluxos de calor. Ainda no fluxo de calor constante, tá? Letra B, superfície isolada ou diabática. Então, a derivada da temperatura em relação a x é igual a zero. Tá? Isso vai acontecer em algumas situações. Tá? Então, aqui, quando a superfície é isolada ou diabática, não tem transferência de calor. Tá? Então, cai nessa condição. Quando isso ocorre, geralmente é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Tá? E número 3, nós temos aqui a convecção na superfície, que é a condição de terceira espécie. Tá? Então, você tem uma convecção, tá? Você não tem essa temperatura aqui, T0T, mas você tem essa temperatura T infinito. E tem uma variação da temperatura aqui. Então, ó, a condução desse lado direito, na superfície, é igual ao fluxo de calor por convecção do lado esquerdo. Tá? Então, tá aí o último slide, slide 20.